Olá, minha amiga, meu amigo, família, Sheila, módulo de estudo do Evangelho, caríssimos coordenadores, demais estudiosos, somos todos aprendizes do Cristo. Para nós é um momento de satisfação, me sinto honrado, responsabilizando pela tarefa da tarde. Hoje, dia 30 de abril do ano de 2022. Espero que estejamos colocando os pés num mundo bem melhor, a partir dos nossos sonhos que estão sendo elaborados, construídos. Sonhos que nós estamos em busca da nossa perfeição. Gravitar em torno da unidade divina, como ensina Paulo de Tarso na questão 1009 do Livro dos Espíritos, para isso, justiça, amor e ciência. Então vamos gravitar, vamos fazer esse périplo, vamos juntos como amigos, como irmãos, fraternos, todos em busca do Cristo, aprendendo e ensinando sempre novas lições. Pois bem, pessoal, quando nos foi delegado a tarefa, meu coração, no primeiro momento, me senti constrangido, porque nós estamos numa dinâmica de estudar, de interpretar o Evangelho há tantos anos, e isso me remonta a um período auspicioso que vivemos, quando, em 1995, eu pude dar os primeiros passos dentro da União Espírita Mineira, a federativa estadual. Eu trabalhava no Grupo Sheila desde 1987, a minha primeira escola espírita. E quando convidado para trabalhar na unificação, eu fui viver um outro período. E subindo na escala, fui chamado para um departamento de preparação de trabalhadores, pois é o objetivo da União Espírita Mineira. Divulgar o Espiritismo e oferecer recursos informativos, preparatórios, para os tarefeiros do movimento espírita. Alguns anos à frente, talvez 97, 98, eu não me recordo ao certo, 2000, por aí. Nós participávamos do grupo de estudo dos módulos, na época se chamava Ciclos de Estudos, Doutrina, Evangelho e Mediunidade. E naquele período nós tivemos inclusive a oportunidade de ser convidado para redesenhar esses programas. Foi quando nós sugerimos, e foi aceito pela EDU, e implantamos o formato do módulo do trabalhador, junto com esses que vocês estão estudando. E também eu tive a oportunidade de liderar a implantação do grupo do ESD, Estudo Sistematizado da Doutrina Espírita, no Grupo Sheila. E a novidade: o programa do ESD, na época, foi remodelado pelo Honório, e ele inseriu passagens do Novo Testamento para ser iniciado um período de interpretação do estudo do Evangelho no Grupo Sheila, no Movimento da Fraternidade. Então eu participei dessa primeira turma, foi um sucesso. E na época o ESD era estendido por quase 5 anos. Eu permaneci nesse grupo por uns 2 anos e meio, depois deleguei, pois preparei trabalhadores e fui singrar por outros mares. Mas o grupo foi até o fim. Muitos são trabalhadores do Sheila, outros saíram, alguns até desencarnaram e são nossos parças do mundo espiritual. Olha que legal. Pois bem, então a coordenação me chamou para trazer a reflexão em torno do estudo do Evangelho, no que ficou conhecido aqui em Minas Gerais, especificamente Belo Horizonte, como o estudo minucioso do Evangelho.
antigamente apelidado por miudinho. Então eu vou tentar ser bem didático. Confesso para vocês, tem anos que eu não faço essa apresentação, por sinal, eu achei aqui nos alfarrábios um PowerPoint, assim chamávamos na época. Fiz muitas apresentações com transparência, veja só. Cartazes, a gente colava, gravuras. E eu achei esse PowerPoint, que foi um processo um pouco adiante. E, naturalmente, já existe material aí mais sofisticado, mas é o que eu tenho. E, na simplicidade, eu peço licença para vocês. E eu hoje vou ser um Beto diferente. Hoje eu vou ser mais cartesiano, mais pragmático, para me dar conta, ok? Porque cada imagem que eu vou apresentar pode se transformar em muitas reflexões. E eu já fiz muitos seminários de horas e horas para falar desse assunto que eu vou tentar falar em poucos minutos. Fechou? Combinado? Bora lá? Anunciando que esse vídeo estará disponibilizado no YouTube, no canal nosso, da nossa casa, a FEAC. O canal se chama Gênese Web Espírita, para quem se interessar. Beleza? E por sinal, vai lá, inscreva e nos ajude. Então vamos lá. Eu vou falar então do estudo do Evangelho de Jesus. EMEG. Como eu falei, estudo minucioso do Evangelho de Jesus. Por que estudar? Por que esse método? Bom, doutrinariamente, eu não vou comentar cada tópico, repito, porque senão eu vou fazer um estudo doutrinário, e o objetivo hoje é mais falar de metodologia e de pedagogia. Então vou fazer uma adaptação, metodologia é o caminho para se chegar a um fim. E pedagogia, eu estou buscando a memória, hein, pessoal? Corrijam aí. A pedagogia são as técnicas para se chegar, para colocar em prática essa metodologia. Fechou? Então, por que o EMEG? Bom, naturalmente em Espiritismo, nós somos bem orientados por Kardec que a moral perfeita é a de Jesus. Não há outra melhor. Não é isso? Livro dos Espíritos, questão 625, livro A Gênese, aqui está falando da 5ª edição. Então vocês pegam a fonte e constatem isso. Então estudar o Espiritismo é um passo seguro para caminharmos para estudar o Evangelho. Observem essa sequência. Não invertam a ordem, porque senão estaremos dificultando o processo. Porque não basta querer estudar Evangelho sem estudar Espiritismo. Senão nós vamos continuar caminhando, interpretando equivocadamente, adulterando inclusive os ensinamentos. Então, o porquê? Doutrina espírita e Evangelho é a mensagem do Cristo, em dinâmicas e épocas diferentes. Aí vem a questão: qual o objetivo desse método minucioso? Bom, vocês estão observando aqui que aqui tem algumas frases que podem ser consideradas clichês. Vocês sabem que eu não fico, não é a minha característica usá-las, mas elas são populares. Então apoie-se e suba um degrau. Vá adiante. O objetivo é promover reforma íntima do ser. No final, peçam, me lembrem, por favor, que eu volto nessa frase, porque eu vou dar uma mexida nela, se vocês me permitem. O que importa? O que é, afinal de contas, esse EMEG, estudo minucioso do Evangelho de Jesus? Bom, eu vou citar saudosamente o livro Luz Imperecível. Observem o coitado do meu Luz Imperecível. Ele despenca de tão velhinho, 1997. Recordo como se fosse daqui a pouco
o dia do lançamento, quando o Grupo Emmanuel completou, vejam aí, 50 anos. Não, foi nos 40 anos? Não, 50 anos do Grupo Emmanuel. É isso aí, 97. Não, gente, 40 anos do Grupo Emmanuel, me perdoe. 50 anos foi em 2007. Foi no período que o Honório estava... Foi o ano que o Honório desencarnou, inclusive. E foi uma festa. O Luz Imperecível, um livro que foi publicado pela União Espírita Mineira. Na época o Honório era um dos seus dirigentes. Ele ainda não era o presidente. Ele era presidente do Grupo Emmanuel. O Luz Imperecível é uma obra que ela é a mais conhecida sobre o ponto de vista desse método. Porque, na verdade, o que o Honório fez? Ele pegou um material que hoje, parece que ano passado, ou 2 anos, foi publicado, enfim, que foi a base desse livro. É o Evangelho do Sobral, ou por Sobral. Evangelho por Sobral, isso aqui. Estou vendo aqui os rascunhos originais. Ele foi publicado. Na época, teve um embargo, umas questões familiares, então o Honório pegou esse material, deu uma revestida, que eram os estudos apresentados por Sobral, que foi o professor do Honório, do Lúcio, do Oswaldo Abreu, do Manuel Alves, do Leão, o Sobral. O Honório deu uma revestida, né? Ele deu uma aprimorada, mudou alguns termos, porque o Sobral ensinava o beabá de como estudar. Pegava palavra por palavra, aí vocês vão achar nesse material o abecedário. É sensacional esse material. Mas o Luz Imperecível é o que foi popularizado. E logo na introdução vocês vão encontrar essa definição, que é uma metodologia capaz de favorecer, pela troca de ideias, a identificação mais lúcida da essência dos ensinos canalizados por Jesus. Eu não vou filosofar, mas pegam essas palavras-chave e depois vocês explorem. Então é um método capaz de favorecer, facilitador. Não é o melhor, não é o único, mas é uma boa dica. Porque podem surgir outros métodos melhores. Mas até então, constatadamente, ele funciona muito bem. Agora observem que no meio desse texto está escrito favorecer pela troca de ideias. Aqui é a palavra-chave. É igual o estudo sistematizado da doutrina. Não é estudo de palestras, que são importantes, informativas, consoladoras. Mas as palestras, nós ficamos numa posição passiva, só absorvendo. E cientificamente, depois que termina, a gente retém muito pouco. Depois de algumas horas, quase que se perde tudo. Diferente quando adotamos o método. Daqui a pouco a gente vai entrar nesses detalhes do direcionamento. Mas a troca de experiência é fundamental, porque, para mim não perder o raciocínio, deixa eu pedir ajuda aqui para os chefes. Não são universitários somos nós. Vou brincar com vocês também. Mas observe, quando eu vou buscar Pestalozzi, o professor de Kardec, e Kardec adotou o mesmo método, o heurístico. E quando você fala, você toca, você aciona a intuição, você busca caracteres, você põe em prática, você critica, você questiona, você cria situações, você imagina, você faz acontecer. A ideia é essa. Por isso que o estudo do Mildinho, ele tem um coordenador, nós vamos falar mais à frente, que facilita a troca de ideias. Então, é necessário estudar esse método
a fundo. Porque eu já vi muito grupo de estudo miudinho que só tem uma pessoa falando, 2 pessoas falando. Quer dizer, é muito bom, é gostoso ouvir, mas e aí? Não está sendo colocado em prática as dicas metodológicas, pedagógicas, que favorecem para que a essência dos ensinos e a essência espiritual de cada um fale. Essa parte que eu tenho que tomar cuidado, porque senão eu não ando. Mas guardem essa palavra-chave, essência. Essência. Evangelho é essência, não da letra, mas do espírito. Só dei a dica. Pois bem, como funciona o EMEG? Já que se falou de reforma íntima no texto. Na apresentação está indicada a questão 275 do Livro dos Espíritos. Abre aspas. Pergunta: como devemos entender essa elevação e esse rebaixamento? Eu explico. Não sabe que os espíritos são de diferentes ordens conforme seus méritos? Pois bem, o maior da Terra pode pertencer à última categoria entre os espíritos, ao passo que o seu servo pode estar na primeira. Compreendes isso? Não disse Jesus: aquele que se humilhar será exalçado e aquele que se exalçar será humilhado? Mateus 23, 12. Por que essa imagem sobre reforma íntima? Porque nós estamos seguindo essa dica: estudar o Evangelho e promover a reforma íntima. E dentro dessa ressignificação, quando estudamos em grupo, ninguém é melhor do que ninguém. Ninguém pode se apoiar na presunção do saber, porque senão quebra a cadeia, impede o fluxo. Então, o funcionamento do minucioso, ele tem que ser pautado na igualdade de condições, na igualdade de possibilidades. Não existem privilégios. Então, é dado a todos conforme a sua expectativa, as suas condições, mas todos somos cristãos. Entendam isso. Essa reflexão moral, ela ajuda na concepção da metodologia. Pois bem, continuando, como funciona o EMEG? Agora nós vamos chegar lá. Lembram que eu falei no início que nós não podemos desviar o foco? Você está na casa espírita para estudar espiritismo. Estão de acordo? Se eu vou à igreja católica, eu vou estudar o catolicismo. Se eu me interesso em filosofia específica, escolas específicas, eu procure escolas de filosofia. Se eu quero estudar física quântica, espaços que vão falar da física quântica. O cenário é a casa espírita? Pode até ser, desde que prioritariamente a gente estuda a doutrina espírita. Porque senão é um desvio de função. Percebam? Guardem isso que eu estou dizendo, que isso pode mudar a sua vida amanhã. Nós acompanhamos o movimento espírita, como eu falei várias vezes. Eu cheguei no Centro Oriente em 87. Acho que em 87,5 eu já estava em algum grupo de estudo. A minha senda dentro do Grupo Sheila sempre foi orientada para estudar. Eu participava da mocidade. Na época era uma festa, viu, gente? Aquele salão ficava lotado. Eu lamento ver o salão tão esvaziado pelos jovens. A gente entende.
É o tempo do materialismo dialético. Confunde tudo, destrói as bases. Enfim, prossigo. Então, nós precisamos compreender que para mergulhar nesse processo do estudo do Evangelho, eu tenho que passar pelo estudo doutrinário. Bom, porque inclusive eu já tive experiência de pessoas leigas em espiritismo entrar logo num grupo de miudinho. Não dá certo. Se o dirigente não tiver muito jogo de cintura, e é complexo você encontrar um facilitador competente, porque ele tem que alinhar conhecimento doutrinário, conhecimento evangélico, vejam aí, ter habilidade social, trato com o semelhante, certo? Para que os assuntos não descambem para o achismo ou se transforme também num ambiente manipulável, manipulado por aqueles que têm uma característica de liderança, a necessidade de falar, de expor coisas pessoais. Então veja, princípios doutrinários, nós precisamos estudar, como a reencarnação. Vejam bem, e esse trecho que foi sugerido nessa abordagem, ele é bem ao estilo da União Espírita Mineira. Uma correção histórica. Fala-se muito que o miudinho começou no Grupo Emmanuel, isso não é verdade. Ele começou em Belo Horizonte, também no Grupo Emmanuel. E ele foi replicado naquelas casas mais tradicionais da época. E depois a União Espírita Mineira abraçou o projeto. Tanto que, se um dia chegou na FEB, e hoje esse assunto, inclusive, foi modificado por razões políticas, lá dentro da FEB, foi graças à União Espírita Mineira e o seu presidente, Honório Onofre de Abreu. Mas antes disso, quando diversos colaboradores, inclusive o Honório, eles passearam pelo Brasil na década de 60, na década de 70, em algumas regiões, principalmente no Nordeste do Brasil, e eu tenho, pelas minhas andanças, constatado a presença desses companheiros, e se tornou uma plataforma de trabalho tão legal que depois se tornou uma proposta oficial. E a União Espírita Mineira, na minha época, ou seja, quando eu estava lá no período, a partir de 95, foi criado um setor. E na época foi para se comemorar um departamento do Evangelho. Miudinho. O EMEG. Ele foi para dentro da União Espírita Mineira e depois para a FEB. Tem alguns pais das crianças por aí, mas a história real foi essa. E eu estive acompanhando para e passo. Me recordo da alegria do Honório vendo os resultados e dos seus companheiros de equipe. Então, nós falamos da reencarnação, mas no estudo do miudinho, a metodologia é pautada o tempo todo nos princípios básicos da doutrina. Mais à frente eu tento falar mais. Como que nós podemos, por exemplo, eu falo agora, vou fazer o spoiler. Em cada versículo, quando a gente vai esmiuçar, nós já tivemos grupos de estudos que a gente fazia o seguinte exercício. Qual o princípio básico que se encontra aqui nesse trecho? Influência dos espíritos, Jesus está aqui, tem causa e efeito, vida futura. Aí depois a gente entrava na interpretação mais geral, literal. É um esforço muito legal. Por isso é que a gente tem que usar a chave espiritista, porque senão, repito, vira um estudo teológico e aparece
aparece reencarnado os sacerdotes, os padres, jesuítas, aparece a turma do clero, e daqui a pouco o estudo do Evangelho, gente, vira uma missa difícil de levar adiante. Porque inclusive vem os dogmas. Dogmas católicos, não. Esses princípios básicos aqui viram dogmas que, ao invés de auxiliar, abrir porta, são maltratados e dificultam, emburrecem, desqualificam a percepção do aprendiz. Continuando. Agora nós vamos encontrar uma dica aqui muito legal que fala desse estudo. Através da psicografia de Chico, romance, renúncia. Vejam o trecho. Lá na Espanha, explicou a jovem, delicadamente. Qual jovem? Alcione. Líamos apenas um versículo de cada vez, e esse mesmo, não raro, fornecia cabedal de exame e iluminação para outras noites de estudo. Ela está se referindo a experiências que tiveram quando ela vivia na Espanha, quando adotavam o estudo interpretativo do Evangelho. E esse método, vejam bem, ele foi muito divulgado entre os judeus do século XI, do século XII, e se espalhou pelo mundo. Vejam como um versículo Alcione está dizendo que tinha elementos para auxiliar naquela noite e muitas outras noites de estudo. Como funciona o EMEG? Olha que legal. Continuando ainda. Palavra fiel é esta, que se morrermos com ele, também com ele viveremos. Bafejado pela divina inspiração, o amigo do gentilismo, Paulo, aludiu, por certo, à morte da criatura velha que está dentro de nós. É a personalidade egoística, egóica e má que trazemos conosco e precisamos combater a cada dia para que possamos viver em Cristo. Então, o estudo minucioso, o objetivo não é inflar culturalmente a nossa mente com informações sobre textos, sobre história, mas lançar mão dos recursos para trabalhar o nascimento do homem novo. Bom, como funciona? Continuando. Bom, existe uma técnica. Diante do acesso aos mais altos valores da vida, Jesus e Kardec estão perfeitamente conjugados pela sabedoria divina. Então, no mergulho, a compreensão da técnica, tecnicamente redundante, dizer que Jesus é a porta, Kardec é a chave. Eles estão ligados o tempo todo. Isso é maravilhoso. A técnica não pode impedir que isso aconteça. Ela tem que favorecer para que essa conexão se faça transcendente, perfeita, ajuizada. Aqui eu vou trazer uma passagem para a gente ilustrar. Descia um homem de Jerusalém para Jericó e caiu nas mãos de salteadores, os quais o despojaram e, espancando-o, se retiraram, deixando-o meio morto. Então nós vemos aqui que nessa passagem nós temos um indicador muito interessante
de como podemos lidar com os textos para se tirar uma interpretação adequada, a mais próxima do coração. Então o conteúdo tem que ser aplicado como um homem que desce do campo superior da mente na direção da Jericó, a cidade para ser operada. E nessa trajetória, esse homem cai nas mãos de salteadores, que aproveitam da situação, roubam, espancam, tomam tudo e deixa-o meio morto. Como Alcione está falando que um versículo é suficiente para iluminar muitas noites, belas tardes, vejam que a descida do homem de Jerusalém para Jericó é uma descida dos ideais nobres para ser aplicada no dia a dia. É o mundo das ideias na alusão de Platão. E que precisamos dar forma pelo sensório, pelas mãos, pelo sentido cognitivo a partir da experiência. E seremos convidados pela vida, que muitas vezes vai nos espoliar, vai exigir, vai complicar, vai bater, vai roubar, exatamente para testar a maneira com que nós estamos descendo. Nós podemos descer para ajudar, como podemos descer por queda. E em função de tantas dificuldades, nós conhecemos a parábola do bom samaritano. Que aí, eis que passam muitos por eles que não ajudam. Intelectuais, sacerdotes, políticos. Mas uma pessoa ajuda, o samaritano. Os samaritanos são os espíritos que nos ajudam. Os samaritanos são as virtudes da nossa intimidade que operam, que aplicadas, elas nos ajudam no próprio soerguimento. Então aqui eu começo a esmiuçar. E estou chamando vocês para serem um homem que desce. Eu convido vocês para pensar no que significa Jerusalém, a cidade santa dos judeus. Eu passeio com vocês com André Luiz no livro No Mundo Maior, para falar do superconsciente, analisado sobre a psicologia espírita, ou a psicologia essencial, transcendental. Mas eu falo que a gente desce para o inconsciente sobe se manifestando. Nós podemos dizer que muitas vezes nós somos os salteadores, nós espancamos, nós nos rebelamos, nós sofremos a rebeldia, a violência. Então veja aí, eu estou te colocando dentro do versículo como protagonista, como vítima. Eu estou falando para você sobre estado de alma, sobre a psicologia do encontro, o encontro com o próximo, o encontro consigo mesmo, o encontro com Deus, o encontro com a espiritualidade. Perceberam? Eu vou ainda apertar um pouquinho mais à frente. Vamos falar um pouquinho de como funciona ainda. Material utilizado. A Bíblia. Ah, Carlos Alberto, eu gosto do Novo Testamento. Ok. O Novo Testamento é objeto de estudo do EMEG. Não é estudo minucioso do Evangelho de Jesus? Bom, quem começa com Jesus, com o passar do tempo, se interessa por Moisés. A proposta do minucioso é para o Evangelho,
porque já é uma grande novidade. Imagina se a gente aperta o cerco. Pessoal, vamos estudar o livro Gênesis. Eu vi muitos grupos serem implantados por agentes, por colegas que trabalharam no Grupo Emmanuel nos tempos que nós estudamos o livro Gênesis. Hoje eu estudo, desde 2015, o livro Apocalipse. Já são mais de 270 eventos, porque eu estudei com o Honório muitos anos, do início ao fim do livro. É um grande desafio. Mas temos que ter cuidado, porque no meio espírita existem os ufanistas. E eu vi também muitas abordagens com todo respeito ao livro Gênesis, feita até por pessoas conhecidas. Mas eu escutei tanta bobagem, ou um desvio total dos objetivos do próprio livro. Então a dica, percorra o Novo Testamento, porque no meio espírita não conhecemos nem Kardec. O Evangelho segundo o Espiritismo é maltratado por nós. Nós o procuramos porque ele nos consola, nos ajuda, nos abençoa, não é mesmo? Eu abro ao acaso, sempre vem a resposta. Mas intelectualmente, culturalmente falando, cultura espírita, e cultura não é cultura popular como a nossa, empobrecida, principalmente no Brasil. Eu estou falando da cultura intelectual, e no caso espírita, que para você caminhar, há de se começar com aquele que é o fundador, que é o proclamador, que é o codificador, Allan Kardec. E o livro Evangelho segundo o Espiritismo, ele não é estudado com a teoria moral espírita. Geralmente trata os assuntos sob o ponto de vista místico, religioso, e trata os assuntos com dogmas. Apunhala, chicoteia, culpa, amedronta neófitos. Quantas palestras, quantos grupos de estudos que eu assisti, quantas reuniões mediúnicas que o dirigente conversa com os espíritos, com o padre inquisitorial do século XVI. Então, vamos para o Novo Testamento? É suficiente. Material utilizado, a Bíblia, o Novo Testamento, a codificação espírita. Material utilizado, obras subsidiárias. Aí vem um toque de classe. Emmanuel, porque é professor. Emmanuel nos mostrou em Espiritismo, e foi pelo seu método que o movimento espírita de Belo Horizonte abraçou essa causa do mundo espiritual. Pois Emmanuel, com a coleção, ficou conhecida há pouco tempo aí por mercado, por interesses de divulgação, como coleção Fonte Viva. Mas, na verdade, a obra de Emmanuel, toda ela é interpretação do Evangelho. Toda ela. Mas, para facilitar, para a gente não apertar demais o parafuso, Caminho, Verdade e Vida, Pão Nosso, Vinha de Luz, Fonte Viva, Ceifa de Luz, Palavras de Vida Eterna, Segue-me. São livros que os textos interpretam versículos do Evangelho. Orientam, consolam. Recurso didático na minha mesa. Eu levanto lendo Emmanuel, durmo lendo Emmanuel com Kardec, não é só Emmanuel. Porque senão eu substituo Kardec por Emmanuel. Emmanuel é estudioso de Kardec, eu não posso trocar o aluno pelo professor, o professor pelo aluno. O Chico é aluno do Emmanuel e o Kardec é professor do Emmanuel. É um popingo nos is.
Entenda o que eu quero dizer nas entrelinhas. Amanhã você vai compreender. Talvez agora você já, ou antes, já captou essa ideia. Que legal. Aplausos. Vejam essa abordagem de Emmanuel. Caminho, verdade e vida. Muitos amigos estranhar-nos-ão talvez a atitude isolando versículos e conferindo-lhes cor independente do capítulo evangélico a que pertencem. Em certas passagens extraímos daí somente frases pequeninas, pequerruchas, proporcionando-lhes fisionomia especial e, em determinadas circunstâncias, as nossas considerações desvaliosas parecem contrariar as disposições do capítulo em que se inspiram. Parece contraditório, porque tem um recorte. É isso que ele está dizendo. E por isso, saibam vocês, espiritistas do século XXI, Emmanuel tomou muita pedrada quando ele começou a fazer isso. Que era um absurdo. Estão substituindo Kardec, o Evangelho segundo o Espiritismo. Esse Emmanuel, esse Chico, as pessoas não compreendem o escalonamento, o projeto, as etapas, os itens de um grande projeto. Então nós vivemos um período de uma chuva de informações. Agora estamos num período de escassez de informações, que não precisa. As novidades que vêm do mundo espiritual hoje, quando o médium e o espírito que dita está compromissado com o Evangelho, com a moral, com a ética cristã, a novidade sabe qual é? Sabe qual que é a boa nova? Não tem invencionismo. É fazer com que a essência espiritual aconteça e ela parte de você. Portanto, precisamos de evangelho. Mas, contudo, todavia, porém, o mercado disponibiliza de tudo. Então tem umas histórias aí de revelações que costumam os autores, aqueles professores do século XX, encarnados e desencarnados, remexerem no túmulo. Então aprendam a filtrar. E como afirma um sacerdote católico, não ser ralo. Não podemos ser ralos. O ralo suga tudo. O filtro, para ser aplicado, é a dica de Jesus. Vigiai, orai. Através de Paulo, tudo é lícito, nem tudo me convém. O que vale é para edificar. Lede de tudo, seleciona, aplica o método kardeciano, que você vai bem, se Deus quiser. Bom, observem um exemplo. Capítulo 124, Firmeza da Fé. E os que estão sob a pedra, estes são os que, ouvindo a palavra, a recebem com alegria. Mas, como não tem raiz, apenas creem por algum tempo, e na época da tentação se desviam. Olha um exemplo sensacional, segundo Emmanuel. A palavra pedra entre nós costuma simbolizar rigidez e impedimento. No entanto, convém não esquecer que Jesus, de vez em quando, a ela recorria para significar a firmeza. Firmeza. A casa sobre a pedra, sobre a rocha. Então o diálogo da pedra, ela pode ter várias facetas. Dialogar com a necessidade de termos raízes profundas para termos segurança. Quer um exemplo? Eu pergunto para você, você está firme na fé? Vou mais além, você ama Jesus? A sua fé é na vida futura? Se fosse realmente, não temeríamos, não seríamos descuidados,
egóicos, vaidosos. Percebam aí. O nosso conteúdo espírita precisa de profundidade. Isso não se alcança de uma hora para outra, portanto, persevere. Mas seja constante no princípio. Então associe perseverança com constância. Perseverar na jornada e sendo constante. Sem negociar com as imperfeições, com a serpente dragoniana que te visita. Capítulo 13 do livro Apocalipse. O dragão que surge do mar com cor escarlata é a mesma serpente do Antigo Testamento, porém sofisticada. Não negocie. Não negocie. Porque senão você vai ser cúmplice. É diferente quando o amigo abraça o ideal com o outro amigo e seguem juntos. Aí não há cumplicidade. Amizade terapêutica, motivacional. Um ajudando o outro, para se chegar no objetivo final. Nós podemos usar ainda obras adicionais, dicionário bíblico, conteúdo histórico, revendo aspectos, costumes, os fatos da época. Usamos muito tempo concordância bíblica. Tenho ela aqui em casa. Amarelinha, velhinha como eu. Busca de palavras citadas nos textos bíblicos. Como ajuda? Olha no meu tempo, hein? Esse slide é de 1999, eu acho. A gente usava Atlas bíblico, não tinha o Google. Vocês são privilegiados, hein, galera? Por isso é que eu estou com vocês. Vocês têm merecimento. Mas vale ver, estudar os mapas da época para entender, afinal de contas, o que o texto está se tratando. E o dicionário da língua? Será que esse material fazia uma previsão do que aconteceria em pleno século XXI? O materialismo queria destruir a nossa língua? Agora tem até língua neutra. As palavras perderam sentido razoável. Compreendam o que eu quero dizer, pessoal. Vejam que cenário maravilhoso que estamos vivendo. Por onde você passa tem serpente. Aí você tem que ser cuidadoso, prudente, mas ser firme. Não tem negociação. Não se negocia virtude. Não se negocia atitude. Princípio é princípio, moral é moral. O bem é o bem, a beleza é a mesma em todas as épocas. A arte elevada é a capacidade que o indivíduo adquire de embelezar a essência, dar uma forma especial para a ideia. Pense nisso. Quem pensa diferente não é manipulado pelo sistema. Ele faz toda a diferença. Foi o que Moisés fez. Toda a diferença. Foi o que Abraão fez. Toda a diferença. Foi o que João Batista realizou. Toda a diferença. E eles prepararam um caminho. Jesus é a justiça, é o amor pleno. Nós é que precisamos fazer. Ele não fez a diferença. Por que ele não fez a diferença? Porque ele é a essência. Nós é que estamos nos contrastes, nos aproximando dele, que é luz perfeita. Pense nisso. Descia um homem de Jerusalém para Jericó. Estão observando que descida que é essa? Bom, como funciona? Continuando a técnica. Leitura do texto, entender bem o aspecto literal do texto, o sentido geral,
Se vocês quiserem anotar, depois vocês assistam o vídeo pausadamente, porque meu tempo é apertado. Então observe na citação da passagem, o homem que descia de Jerusalém para Jericó. Aqui é só uma exposição do mapa para a gente entender a distância, o contexto, a organização das cidades naquela época. Porque senão fica um recorte sem sentido. Então nós precisamos de contextualização geográfica e histórica. Dá trabalho. Mas se não der trabalho, você não consegue. Por isso o estudo minucioso do Evangelho é em grupo. Você pode, inclusive, dividir tarefas, pesquisas. Pessoal, a gente ficava uma semana trabalhando para casa. Quando chegávamos, abraçávamos, expectantes de falar das nossas pesquisas, ou seja, estabelecia-se uma sintonia grupal, laços, sensacional, isso é maravilhoso. Então Jericó, cidade das palmeiras, Jerusalém, cidade da paz, foi nesse cenário que tudo aconteceu. Então nós saímos de um sentido geral para o sentido particular. Por que Jerusalém? Por que esse homem descia? Ele descia porque ele escolheu descer. Então, temos aqui o livre-arbítrio. Qual foi a consequência da escolha? Da descida? Livre-arbítrio dos salteadores? Entendam aí. Causa e efeito em função da escolha. Tem plano espiritual na história? Por que não? Se os espíritos estão em toda parte. Mas por quê? Não, eu acho que não tem plano espiritual não, Casalberto. Não, os espíritos não descem para o nosso encontro, e como que nós tratamos com eles? Aí tem mediunidade aqui também. Então, só para ficar nestas dicas, quando a gente estuda uma passagem como essa, ela reflete o que está acontecendo no nosso dia a dia. Aí nós estamos trabalhando no texto, no contexto, estudando a doutrina espírita. Eu não estou falando o que está acontecendo na minha vida, mas eu estou pensando. E eu estou, de alguma forma, encontrando algum tipo de solução. Meu coração pode estar sendo pacificado. Compreendem? Por que tem a ver com essa reforma íntima? E para isso o estudo ele é permanente. Não tem conteúdo programático. Você não tem que cumprir aquela lição. É conforme o desenvolvimento do grupo, a resposta de cada um. Então vejam aí. Nós vamos trabalhar a contextualização, leitura do texto, entender bem o aspecto literal do texto, qual o sentido geral da passagem, a contextualização histórica, trabalharmos o estudo intensivo em paralelo da doutrina espírita e, no aspecto da reforma íntima, buscar cuidadosamente o seu conteúdo espiritual. E trabalhar sempre estas condições. Sempre perguntando: quem, onde, quando, por quê e como. Essas dicas estão na introdução do livro Luz Imperecível. Então, para exemplificar, descia o homem de Jerusalém para Jericó. Quem? Quem descia? O homem. Espírito. Vejam aí. A personalidade? Não, o homem. A humanidade. Não tinha nome. Mas o espírito desce. O espírito desceu também. Não desceu só um homem social. Como?
Então nós temos o personagem, o homem. Quem? O homem. Aí você faz a pergunta, como? Ele descia. E ao descer gera ondas mentais, não é assim? Sob o ponto de vista do espírito. Onde? De Jerusalém para Jericó. Anteriormente eu falei da descida da casa superior da mente para os aspectos do inconsciente. Aí a gente pergunta, quem? De novo, encontramos o cego, o espírito. O enceguecimento em função de uma ação da lei divina. A lei de liberdade e suas consequências, que a gente trata como causa e efeito. Onde? Jericó. Jericó fica na planície. Então, o fato se deu no interregno. Mas nós descemos para operar na cidade. Agora, como vivemos na cidade? Pode ser experiências, desafios que perdemos e experiências, desafios que podem se tornar aprendizado. Nós descemos para ajudar ou descemos para vibrar na inferioridade? Aí vem a pergunta, como? Como aconteceu? Como se deu o fato? Aí tem a expressão do cego. Começou a clamar. Ele clama misericórdia. Então, operando ondas mentais no desejo de se reformar, ele eleva o seu pensamento. Olha que sensacional. Estão observando aqui? Estou dando um exemplo assim, bem rapidinho. E tendo Jesus entrado em Jericó, ia passando. Outra passagem. Quem? Jesus. Jesus é espírito superior. Jesus é guia, é modelo da humanidade. Então nós estamos identificados com Jesus? Jesus entra em Jericó. Como? Tendo entrado, ia passando. De novo, operando com ondas mentais, em modo contínuo, no bem. Jesus não se prende a dificuldades próprias da cidade. Ele entra, ele opera e sai. Como nós estamos fazendo? Nós entramos em relação com o plano divino ou com o plano inferior? Isso é toda hora na sua vida, amigo. De novo, Jesus entrando em Jericó. Onde? Jericó. É o campo de trabalho para o espírito superior. Ou vocês acham que o espírito superior fica operando nas faixas superiores? O espírito superior está atuando nas faixas inferiores. Eles estão conosco. Eles estão nos ajudando. Na nossa Jericó. Mais uma. Ainda que com imensas dificuldades íntimas, podemos fazer? Olha a citação. E ele disse-lhes, quantos pães tendes? E de ver, e sabendo eles, disseram, 5 pães e 2 peixes. E o que aconteceu? A multiplicação. E os que comeram eram quase 5.000 homens. Então, com imensas dificuldades, os espíritos nos auxiliam multiplicando. E você pode multiplicar também. Porque Jesus chama os discípulos para ver o que eles tinham. Então, voltando ao Alcione, o ensinamento de Jesus é vibração e vida. E como o estudo mais simples demanda o esforço de comparação, não podemos versar o Evangelho sem esse esforço. E então, vamos começar? Eis que o semeador saiu a semear. Emmanuel interpreta essa passagem que está em Mateus 13, 3. Vejam que maravilha. O semeador. Vamos semear?
que vocês acham? Meus amigos, minhas amigas, desse grupo bendito, eu acho que deu certo. Consegui apresentar um material de 1999 que estava guardado aqui com muito carinho. E eu endereço meu abraço carinhoso à equipe da União Espírita Mineira que divulga esse trabalho. E hoje fui informado que está à frente, na coordenação, um filho desta casa de vocês, que é um irmão do meu coração, o Netinho, que substituiu Magda Abreu, também minha amiga, filha de Oswaldo Abreu, que foi a primeira coordenadora do EMEG na União, e depois de tanto labor, ela me disse: Beto, graças a Deus passei o bastão para o Netinho. Desculpem particularizar, mas eu faço, pois são corações muito queridos, meu e de alguns de vocês, como o Netinho, que é um amigo que foi criado no Espiritismo dentro do Grupo Sheila. E o Grupo Sheila cumprindo a sua tarefa de ser uma grande escola. Eu reputo que o Grupo Sheila é uma estação. As pessoas, muitas pessoas passaram e continuam passando, recebendo nesse oásis as bênçãos do Cristo, auxiliados pela doutrina espírita, sendo tratados, orientados, encaminhados, e eles prosseguem na direção da excelsa luz. Eu encerro a minha participação nessa primeira etapa, e como é o compromisso nosso com a equipe espiritual, encerro dizendo, despedindo: Ave Cristo, os que vão viver para sempre te glorificam e saúdam. Os que aspiram à glória de servir em teu nome te glorificam e saúdam. Ave Cristo, Ave Cristo. Que vocês possam prosseguir nesse estudo maravilhoso. Não desistam. Essa história só começou a ser escrita. Temos muitos capítulos para ler, reaprender, ressignificar e nos tornarmos cada vez mais filhos do Altíssimo, seguidores do nosso Senhor Jesus Cristo. Muito obrigado. Daqui a pouco eu volto, se Deus quiser.